Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradeço Recording in bastante progress. a... Quem está gravando aqui? Deixa eu ver. Tá bom. Meu nome é Daniel Mota, eu sou coordenador do curso de Supply Chain e a gente vai bater um papo sobre os cursos no final da apresentação, tá? Mas por hora eu gostaria de apresentar meu amigo Felipe Trevisan, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre temas relacionados à Last Mile, bastante atuais e bastante relevantes para aqueles que praticam e para aqueles que trabalham na área de logística, tá bom? Felipe, está contigo, obrigado pela presença. Em nome da Fundação Vanzolini, queria agradecer bastante o teu tempo, e sei que é agenda bastante apertada, né? Mas como companheiro e como colega de laboratório por muito tempo, né? É muito bom te ver novamente e ver o rumo que a Vux está tomando e muito legal mesmo. Bem-vindo, obrigado. Bacana. Bom, muito obrigado, Daniel. Agradeço a todos da Fundação Vanzolini também pelo convite de conversar aqui com vocês. É um grande prazer, com certeza. E o Daniel já foi meu colega de trabalho, enfim, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. É sempre um prazer poder revê-lo aqui. Bom, gente, o tema desse webinar é sobre as operações de Last Mile, né, os desafios das operações de Last Mile e também das entregas B2B de Last Mile, né, em que quem expede a mercadoria é uma empresa e quem recebe é uma empresa também. E daí, quando eu comecei a preparar, né, aqui um textinho ou pelo menos uma pauta para conversar com vocês sobre esse tema, a primeira coisa que eu fiz, claro, foi entrar no Google e digitar Last Mile e procurar a definição do que é Last Mile. E daí eu achei na Wikipedia uma definição que eu achei bem interessante, eu não sabia, que foi um termo originalmente usado na indústria de telecomunicações, basicamente para representar a última parte da instalação de uma linha telefônica, né? Você tem o core, né? O tronco da rede de telefonia, e quando você instala a linha, por exemplo, em uma casa, em um sítio, enfim, você tem essa última milha para chegar até a casa da pessoa e instalar a linha telefônica nela. E ela tem um custo específico dessa última milha. Então, foi um termo que foi, de alguma forma, trazido, né, desse contexto de telecomunicações para a indústria de logística, né, de cadeia de suprimentos. E, basicamente, a última milha ela representa um problema semelhante de qualquer produto que viaja, independente de onde para onde, seja ele da farmácia da esquina da sua casa até sua casa através de um motoboy, é chamado de última milha, seja até o medicamento chegar na farmácia, que pode ser importado dos Estados Unidos. Então, ele tem toda uma viagem de uma fábrica dos Estados Unidos para chegar até aqui, por avião, que seja, passa por hubs, passa por centros de distribuição, chega na farmácia e daí chega na sua casa, né? Então, ele basicamente conta um trajeto muito maior, em que a última etapa é chamada de última milha. Então, assim, por que esse tema é tão quente, né? Por que, no fundo, a gente tem visto cada vez mais o termo de last mile, de última milha, ser mencionado na mídia, em instituições de educação, em indústria de tecnologia, porque justamente ele está crescendo muito com o e-commerce. Eu queria compartilhar com vocês aqui. O Daniel está na linha também, não? Oi, estou ouvindo. Não, beleza. Não, tranquilo, era só para saber se você estava aqui, se estava participando. Pessoal, estou admitindo um monte de gente vai aparecendo aqui, tá? Não, só para vocês ficarem cientes. Eu estou clicando aqui, pode tocar aí. Tá bom, beleza. Bom, então para começar falando um pouquinho da última milha, eu queria mostrar para vocês um slide, ele está em inglês, assim, quem tiver dúvida manda no chat aí, mas eu vou explicar passo a passo nele, tá?
eu queria contar um pouquinho para vocês sobre os modelos operacionais disponíveis, né? Se você é uma loja, por exemplo, que vende no e-commerce, enfim, ou uma indústria, você tem duas formas de entregar uma mercadoria para o seu cliente. Você pode entregar ela direto do seu armazém para o seu cliente. Então, você pode contratar um caminhão grande, se você estiver vendendo, por exemplo, 20 pallets para o Recife, você pode entregar diretamente, ou você pode, se você estiver vendendo, por exemplo, uma geladeira da sua loja para um cliente final, você pode contratar uma van para fazer essa entrega. Mas essa entrega, ela sai direto do seu armazém para o cliente final, e ela é uma entrega que é chamada ponto a ponto, né? No fundo, ela não passa por nenhum hub. E daí você tem um outro modelo, que é o modelo Hub and Spoke. É um modelo em que você acaba precisando de uma rede de armazéns para tornar sua logística mais eficiente. E esse é um exemplo, por exemplo, esse é um exemplo claro disso são os Correios, que tem uma rede gigantesca de hubs e que, de alguma forma, uma loja de e-commerce, enfim, acaba contratando uma empresa como Correios ou como uma outra transportadora de e-commerce justamente pela sua rede de hubs e poder de consolidação. Então, aqui reside um ponto muito importante. Você com seu e-commerce, você pode, de repente, entregar por motoboy diretamente para o cliente final, que é o modelo de cima, ou você pode, se você for fazer uma entrega, uma venda para Recife, por exemplo, você vai precisar de uma rede que consolide isso e ganhe escala para fazer o seu frete ficar muito mais barato. Como que funciona o modelo Hub and Spoke? Basicamente, um veículo vai passar no seu estabelecimento, vai coletar essas cargas que você tem para distribuir para os seus clientes, vai passar em outros estabelecimentos parecidos com os seus, para coletar mais cargas, e vai consolidar essas cargas em um armazém, parecido como um terminal rodoviário, né, em que um monte de gente chega nesse terminal, fica junto ali naquele terminal e entra num ônibus para fazer uma viagem, né? Então, no fundo, o ônibus consolida várias pessoas que querem ir para o mesmo destino a partir da mesma origem. E é isso que uma empresa que opera com hubs faz. A partir dessa consolidação, ela tem escala para transportar essas cargas para outros armazéns, e a partir daí ela faz o que a gente chama de última milha. Então, a última milha ela pode ser parte da solução de uma transportadora de cargas ou de uma empresa, ou ela pode ser a solução direta, né, completa, de algumas empresas. Por exemplo, restaurante, você não vê restaurante contratando Correios para fazer entrega de comida, ele só opera com last mile. Em contrapartida, o e-commerce, ele contrata uma rede muito mais complexa, com vários blocos, em que o last mile é um pedaço específico dessa rede. Então, aqui a gente teria o first mile, que é a primeira milha, a primeira parte de coleta, o middle mile, que são as transferências, e o last mile. Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Então, um ponto bem importante assim, para entender o last mile é entender os modelos operacionais de que ele faz parte. E é legal também entender quando que o last mile, né, e qual modelo é mais aderente ao perfil de carga que você transporta. Acho que esse é um tema bem relevante também para você escolher o modelo operacional. Por exemplo, quando a gente fala do mercado de parcel, é um mercado de cargas muito leves. Então, você entra, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, compra um livro. Eu acho que hoje pouca gente compra livro, né, porque tem Kindle, tem audiobook. Mas, enfim, você pode comprar um sapato, uma peça de roupa, e é uma mercadoria muito leve, né? Então, para mercadorias muito leves, é muito importante que você tenha consolidação, que você tenha um frete muito competitivo. Ela é pequenininha, um veículo consegue fazer 100 entregas num dia, né, de last mile. Então, cargas pequenas têm uma característica de last mile muito peculiar. E, normalmente, o last mile é uma pernada de uma solução mais completa. Quando você compra um produto, normalmente ele passou por algum armazém para chegar na sua casa. Então, o last mile é uma composição, é uma parte de uma solução mais completa.
Mas também depende um pouco da solução que você está, do perfil de frete que você quer, né? Se você quiser um frete de urgente, é muito difícil você ter uma carga que passa por um hub e depois chega até você e para ter uma entrega em 1 hora. Então, esse é um ponto muito importante, além do perfil da carga, o prazo de entrega. E daí você tem perfis de cargas que são diferentes, né, e que acabam sendo melhores, tendo uma aderência melhor em algum modelo operacional específico. Então, uma geladeira, por exemplo, muitas vezes ela não vai passar por um armazém, dependendo de onde está o centro de distribuição do fornecedor. Então, se você comprar hoje uma geladeira em São Paulo, provavelmente ela vai sair do centro de distribuição de Cajamar e vai chegar direto na sua casa. Ela não vai passar por nenhum outro hub antes disso. Porque é uma carga tão grande que faz sentido você chegar a receber ela diretamente e você não precisa de tanta consolidação. Então, um dos principais pilares para você entender as operações de last mile é você saber, e o tamanho da milha também tem muito a ver com o tamanho da carga. Quanto maior for a carga, mais longo é esse last mile. Se eu tiver no limite uma carga de 30 toneladas para vender, tipo, eu posso vender ela para Recife direto sem passar por nenhum hub. E daí seria uma operação parecida com um last mile, só que não é um last mile, são muitas milhas, né, até lá. Então, o last mile é um termo muito empregado para entregas muito pequenas, de um modo geral. Quando as entregas são maiores, normalmente esse nome não é utilizado. E tem um outro ponto interessante, que são o last mile de entregas um pouco mais pesadas, né, de médio peso. Então, eu dei o exemplo da geladeira, mas dentro da cidade existem várias operações de last mile, sempre existiram, né, de cargas de maior porte, que não são exatamente para consumidor final. Então, você tem, por exemplo, abastecimento de uma mecânica, uma oficina mecânica, com peças automotivas. Essa é uma operação muito parecida com operações de e-commerce, no sentido da urgência do material e até um pouco do peso, são cargas normalmente de médio peso, mas você tem uma entrega B2B mais complexa. Quem recebe essa mercadoria é normalmente um estabelecimento comercial e o fluxo operacional é muito parecido. Você tem uma distribuidora de autopeças que faz uma venda para uma oficina mecânica porque tem um carro parado lá, esse carro tem que sair o mais rápido possível, então essa distribuidora contrata um frete, pode ser um veículo leve, por exemplo, um utilitário pequeno, ou uma moto até, que carrega meio-dia essas mercadorias nessa distribuidora de autopeças e sai fazendo entregas para diferentes oficinas mecânicas. São entregas urgentes, é uma operação de same-day delivery, isso acontece há anos. E é uma entrega B2B mais complexa e que não deixa de ser last mile. Tá? Porque a mercadoria é inclusive consumida na mecânica, ela entra no carro e o carro vai embora dali. Então o destino final daquela peça automotiva é na mecânica. E o mercado de cargas de médio peso ele é gigantesco, né? Acho que as operações de last mile de cargas de médio peso são muito maiores e existem muito mais do que as operações de carga tradicional, de e-commerce que a gente vê por aqui. Também tem outras modalidades, por exemplo, de abastecimento de indústria com produtos semi-acabados. Muitos fornecedores muitas vezes ficam próximos de algumas indústrias que têm pouco estoque. E daí você precisa entregar em um dia, ou até no mesmo dia, produtos de uma forma urgente que estão próximos. Não chega a ser tão próximo do fornecedor, mas é uma operação que é muito parecida também com uma operação de last mile que a gente está habituado. Tá? Só para eu entender aqui, vocês têm acesso ao chat, né? Eu acho que quem tiver alguma dúvida pode jogar, ou algum comentário pode jogar no chat aqui. Fiquem à vontade, beleza, gente? Legal. Então, calma aí. Boa. Então, eu acho que esse é um ponto crucial para entender as diferentes operações de last mile. Eu queria dar um exemplo aqui, dado que a gente está falando de desafios de last mile e também de entregas B2B, eu queria dar um exemplo de fretes distintos em operações de last mile que
que inclusive corrobora com esses modelos operacionais que eu estou falando de hub and spoke e de entrega direta. Eu vou dar um exemplo aqui de uma entrega de livro de São Paulo para Barueri, que é mais ou menos 30 quilômetros, em que você tem, no modelo de parcel, porque é um livro muito pequenininho aqui, de 1 quilo, se você comparar a tabela de frete dos Correios com um motoboy da Log, entrando no site da Log e fazendo uma cotação, você vai ter alguma coisa assim. Você tem uma livraria, precisa expedir livro de São Paulo para Barueri, você vai pagar no Correio cerca de R$14 e vai pagar numa Log cerca de R$68 entrega direta. O motoboy fica exclusivo para você. Então aqui a grande sacada é que o Correios tem um centro de distribuição, ele consegue coletar cargas de diferentes embarcadores, consolidar, como a gente falou, transferir para Barueri e distribuir lá no dia seguinte de uma maneira densa, em que o motorista faz muitas entregas, ele é muito mais competitivo. E se você tiver uma carga mais pesada, como uma geladeira ou um pallet, abastecendo um supermercado, uma operação hub and spoke é muito mais caro. Uma geladeira, por exemplo, de 100 quilos, no Correios, o frete vai ser cerca de R$300 para passar no hub do Correios ou de uma transportadora correlata. E quando você contrata uma van, por exemplo, com a Vux, que é o nosso mercado de carga de médio peso aqui, você vai acabar tendo um frete de R$162 para uma única entrega dedicada. Então, o modelo mais eficiente é puramente last mile, você não está compondo nenhum modelo aqui. Esse é um ponto bem interessante de fazer essas comparações para quando cada modelo faz sentido ou não. Bom, e quais são os desafios, né? Independente do modelo que tem, se vai passar por um armazém, se vai consolidar carga, ou se você puramente é uma operação de last mile que sai do seu armazém direto para o consumidor final, né? Quais são os principais desafios desse setor? O primeiro deles que eu vejo é uma demanda crescente do e-commerce, especialmente acelerada pela pandemia e pelas medidas de isolamento que a gente viveu. Então, a partir do momento que a gente, como consumidor final, compra online, a gente acaba tendo que participar de uma rede de last mile, em que os entregadores vão diretamente na nossa casa, ou então em lockers, enfim, mas assim, a gente movimenta isso. O e-commerce cresceu drasticamente e junto com ele cresceu a necessidade de ter uma rede mais robusta de entregadores capazes de executar esses serviços de last mile. E somado a essa demanda crescente, os prazos de entrega são cada vez mais curtos. Então, basicamente, a gente pode pensar em alguns modelos, né, de prazo de entrega, alguns cardápios de prazo de entrega. A gente tem modelos de last mile que a entrega é instantânea praticamente, né, a gente chama de instant delivery. Então, um exemplo disso é uma compra no Rappi ou no iFood, em que você quer receber em poucos minutos, no máximo 1 hora, a sua comida, a sua compra. Então é um desafio muito grande, porque você pode ter um pico de demanda gigantesco, a cidade do nada ficou em isolamento, tem um dia que está chovendo e ninguém quer sair de casa porque é uma sexta-noite. Então o pico de demanda é gigantesco e todo mundo quer receber em 1 hora. Então a grande dificuldade do last mile, nesse caso, é como você tem uma rede elástica o suficiente para conseguir suportar esses picos de demanda, especialmente quando você não consegue ter tempo de planejamento, tempo de reação. Você tem que simplesmente entregar o mais rápido possível. E o last mile acaba sendo um gargalo, mas não só ele, também todos os processos de picking, de produção, enfim, no caso de um restaurante, como que ele absorve também um pico de demanda para conseguir produzir aquilo e para dar vazão na expedição. E a coisa é tão louca, né? Os desafios, acho que a questão de prazo de entrega, ela tem sido uma vantagem competitiva tão maluca e um desafio tão grande que as empresas têm criado produtos incríveis, né? A Rappi lançou agora um Rappi em 8 minutos, né? Você compra qualquer coisa lá dentro do portfólio e você recebe 8 ou 12, alguém lembra? Acho que são 8 minutos, assim, é ridiculamente rápido. Eu comprei e é uma experiência incrível. E, de novo, aqui o grande desafio você precisa ter um sistema de picking, um portfólio de produtos que
seja de fácil acesso para quem for coletar isso no armazém, mas uma rede extremamente elástica e rápida para carregar na sua loja e fazer essa entrega o mais rápido possível. Você vê o mesmo movimento com supermercados também, então em duas divisões, né, de entregas urgentes, de entregas agendadas, mas quando você pensa em instant delivery em supermercado, também você está pensando em suprir alguma coisa muito rápida na sua cozinha, fazer uma compra pontual muito rápida, e o consumidor está disposto a pagar por isso, e o tempo é um fator primordial de decisão para ele escolher. E também de medicamentos. Isso foi uma tendência muito grande na pandemia, e é uma tendência do mercado como um todo, de você receber medicamentos em casa, inclusive receitas digitalizadas já para você poder comprar medicamento que precisa de receita, mas de uma forma digital, via aplicativo. E isso muda totalmente o paradigma da indústria, né? Você tem, por exemplo, a indústria de produtos farmacêuticos, que tem as drogarias, então ela abastece as drogarias são bem postadas em regiões estratégicas da cidade. Então, em São Paulo, você vê drogaria em várias esquinas, né? Assim, eu, no trajeto de casa, passo por várias, assim, mais de 10, com certeza, eu passo no trajeto da minha casa. Na esquina da minha casa, que é uma rua de mão única, tem uma drogaria. Então, é uma batalha de espaço, era, pelo menos. E com o incremento das plataformas, né? O aumento do uso dessas plataformas, como a Rappi, você acaba perdendo importância no local que essa farmácia está, porque você pode receber o medicamento na sua casa. Então, a possibilidade de você ter uma rede last mile muito mais flexível, muito mais eficiente, a um preço muito menor, faz com que até o cenário mude. Eventualmente, você vai comprar medicamento pelo Rappi, independente de qual farmácia seja. Pode comprar, você não quer saber no fundo se é da Drogaria São Paulo, da Droga Raia, enfim, você quer um medicamento específico. E se ele chegar rápido para você no aplicativo num preço bom, você pode comprar, né? Então, até a forma com que as coisas estão seguindo, né? E como que toda a supply chain está se reinventando, acaba tirando a importância da localização de uma farmácia, que é uma coisa maluca, né? Que a gente começa a pensar até numa nova rede de estabelecimentos, né, de dark stores, de dark kitchens, né, de lugares que nenhuma pessoa precisa entrar, mas que eles podem estar estrategicamente localizados para abastecer você rapidamente. Então, acho que um primeiro bloco de desafio de last mile está em como as empresas se reinventam para ter uma rede extremamente flexível e rápida para fazer entrega de última milha em prazos de minutos. Eu acho que esse seria um grande pilar de desafios a ser discutido em um tema extremamente relevante, especialmente para o varejo, né, em que as compras online estão cada vez mais frequentes de qualquer tipo de produto. Acho que só cortar cabelo, por exemplo, que não dá para ser online ainda, né? Você tem que ir no cabeleireiro ou ele vai até você. Bom, seguindo aqui o nosso ponto de desafios em last mile, a gente falou do instant delivery, e daí tem outras operações, né, de same day delivery, que são operações menos restritivas. Então, por exemplo, você quer comprar uma roupa para o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, você está atrasado, você não pode passar no shopping, mas você quer receber aquela compra no mesmo dia, porque você quer entregar ela de alguma forma dentro do prazo. Então, ou você tem uma festa para ir e precisa também de um sapato que o seu tá muito ruim. Você não quer passar no shopping, você quer fazer uma compra, mas você tem uma janela de tempo maior. Então, a modalidade de same-day delivery, ela surgiu, pelo menos no Brasil, já há algum tempo para a pessoa física, desde 2017, 2016, por aí, você já via algumas operações bem estabelecidas de same-day delivery. E ela, para o consumidor final, tem muito a ver com uma substituição talvez do shopping, né, de lojas de shopping, de coisas que não são tão urgentes, mas ela já é uma operação, como eu mencionei, muito bem estabelecida também em alguns setores de entregas B2B, como peças automotivas, né? Existem alguns setores que têm uma urgência muito grande para receber produtos
e quando você faz a venda, você precisa entregar rapidamente. Uma mecânica, por exemplo, é exatamente isso. O carro está parado, precisa receber a peça rápido. Os desafios nas operações de same-day delivery são basicamente os mesmos da operação de instant delivery, com a diferença que o perfil de carga tende a ser um pouco diferente. As entregas tendem a ser um pouco mais pesadas, você pode ter itens de maior peso e volume. Nas entregas B2B, a gente vai falar um pouco disso depois, você também tem algumas outras restrições, mas é um desafio muito grande de implementar same-day delivery, principalmente pelo supply. Como você garante que você tem uma rede de prestadores, uma rede de entregadores confiável e que consegue carregar no seu armazém e consegue fazer essas entregas. Mais do que isso, daí costurando e voltando agora com os modelos operacionais que a gente comentou lá em cima, a localização do estoque é algo extremamente importante para uma operação de instant delivery e semi-delivery funcionarem bem. Então, é muito, muito difícil você fazer uma operação de same-day delivery, por exemplo, se seu estoque está em São Paulo e a entrega é no Rio de Janeiro. Como que você consegue percorrer toda essa distância dentro de um dia para entregar para o consumidor final? Você tem que ter uma rede, eventualmente, de hubs muito eficiente, você tem que ter uma estrutura logística muito rápida para conseguir entregar em regiões mais distantes. Entregar, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo é fácil, mas tenta entregar, por exemplo, no interior de São Paulo. Como que você faz isso? Você vai ter estoque em tudo que é lugar do Brasil? Então, essas operações de same-day delivery, elas acabam sendo também um desafio grande, tendo um desafio grande de onde está o estoque, além da rede de entregadores, né? Você ter uma rede flexível de entregadores. E daí que nasce... Bom, e por fim, eu queria falar do terceiro tópico, que são as entregas em que você tem prazos mais longos. Ainda assim, você precisa ter uma rede de last mile bem confiável, enfim, mas quando você tem 3, 4 dias para fazer uma entrega, você consegue se organizar melhor, a sua rede, mesmo com armazéns, consegue funcionar melhor, enfim, sua rede de last mile, ela trabalha de uma forma um pouco mais previsível, né? Então, é um desafio muito menor você fazer entrega em dias do que você fazer entrega em horas, porque o supply é muito mais simples. E daí, quais são as soluções para você conseguir superar esse desafio de last mile? Basicamente, pensa o seguinte, né? É muito difícil prever a demanda quando você tem prazos de entrega muito curtos. E é muito difícil você lidar com o seu supply. A principal dificuldade das operações atuais de last mile com prazos curtos é você conseguir ter acesso a entregadores de uma forma muito flexível. E é aí que surgem as soluções de crowd shipping. Crowd shipping, basicamente, é um termo usado para basicamente categorizar um processo em que as entregas são feitas num volume tão grande que você tem uma multidão de entregadores, né, de pessoas ou de prestadores capazes de fazer essas entregas de uma maneira muito mais rápida. Então, a principal solução que surge para você conseguir viabilizar o crowd shipping são as plataformas digitais. Você conseguir ter, de um lado, uma plataforma que se integra às demandas de carga de last mile. Então, tem inteligência de roteirização, inteligência de corte de faturamento, de pedido, enfim, com motoristas que tenham um aplicativo mobile capazes de receber essas solicitações. Então, nada disso é possível se você não tiver uma tecnologia de crowd shipping muito bem estruturada, né? Ainda que você tenha um grande desafio de supply, a grande solução de supply é você ter uma plataforma de crowd shipping que opere de forma eficiente com você. Então, isso torna de suma importância para qualquer plataforma, por exemplo, como a Rappi, como o iFood, conseguir construir uma rede de prestadores super eficientes. E daí você vê estratégias diferentes até desses players, né? Você pega um iFood, por exemplo, em que o supply pode ser até do restaurante. Então, às vezes, o restaurante tem lá 5 motoboys próprios,
você não tem o tracking da sua entrega, mas o restaurante faz a entrega, e se ele precisa de um motoboy adicional, ele se vira e contrata alguma coisa na nuvem, né, em crowdshipping pela plataforma. E você vê uma estratégia diferente, por exemplo, da Rappi, em que ela toma conta do supply, ela que define a rede de entregadores dela, ela que gerencia isso, todos os entregadores têm um aplicativo integrado com ela, todos os clientes têm o tracking, então ela embute na solução dela de instant delivery automaticamente uma rede gigantesca de prestadores de serviço. E esses prestadores, eles são basicamente um subgrupo de crowdshipping que é chamado de gig economy, né, que é basicamente uma economia de bico. Não são entregadores profissionais, mas são pessoas que podem até ter um outro emprego e eventualmente fazer um bico de entregador em algum horário específico. Então você tem pico de entrega 7 da noite, o cara sai do trabalho e ainda pode trabalhar 2 horas fazendo uma entrega. Então esses modelos de crowdshipping, parte deles podem se basear em modelos de contratação informal de pessoas, como o Uber. Uber é um belo exemplo disso, quem aqui não conhece alguém que faz um bico de Uber às vezes, né? Então, é justamente uma forma de tornar o supply mais elástico, inclusive. Tá? Existem outras soluções para ajudar a tornar o supply mais eficiente. Algumas plataformas de frete que são integradoras, essas soluções de crowdshipping, também sistemas de gestão de frota. Eventualmente alguém quer ter uma frota própria mais ociosa, mais elástica, enfim, para ter uma entrega mais premium, né, com um entregador mais treinado ou personalizado, mas você acaba tendo que, para ter uma operação de last mile eficiente hoje, oferecer tracking, ter gestão sobre o que está acontecendo, ter controle da informação. Então, eu diria que talvez o segundo maior problema, o maior desafio de uma operação de last mile seja o controle da informação, você saber o que está acontecendo e conseguir resolver problemas de uma maneira rápida. O primeiro é o supply, é você conseguir atender a demanda. O segundo é você conseguir saber onde que está a carga e como que você fala com o seu cliente onde está a carga e resolve problemas em cima disso. Dentro disso, até o saque é muito importante, né? Eu lembrei de um tema agora que eu fiz uma compra no iFood, num dia de pico. O processo foi rápido, eu tinha um tracking, enfim. O motoboy estava chegando no destino, na minha casa, e daí eu recebi uma mensagem, né, que o pedido tinha sido extraviado, enfim, e foi assim, boa sorte aí, seu dinheiro vai ser estornado e se vira, né? Pode comprar outra coisa. E quando você está com fome, enfim, você está nessa expectativa muito grande, ter um furo desse de entrega é horrível, né? Então, tem desafios que são secundários, né, além do supply, como você lida com essas frustrações do cliente que acaba se baseando e confiando muito na sua solução. Não basta só você ter um supply que atenda a maior parte das vezes. Você precisa ter um supply confiável e você precisa saber lidar com esses problemas, porque as pessoas cada vez mais deixam as coisas para a última hora ou contam mais com essas entregas urgentes, enfim, como que elas nunca falhassem. Então, um desafio muito grande de qualquer operação last mile, especialmente de prazos mais curtos, é como você gerencia a frustração e gerencia a expectativa de quem recebe a carga. Eu diria que, resolvido o problema do supply com crowdshipping, o problema de gestão da informação e da expectativa, com certeza, é primordial, assim, é o problema mais relevante em qualquer operação de last mile. Bom, acho que eu falei bastante coisa aqui, né? Eu queria reforçar, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, por gentileza, mandem no chat aqui, ou tiverem vontade de dar alguma opinião sobre isso, fiquem super à vontade. Eu estou de olho no chat aqui. E daí eu queria falar um pouquinho das entregas B2B, que elas colocam mais um tempero de complexidade nessas operações que a gente está falando, né? E entregas B2B basicamente são entregas entre empresas,
Então, por exemplo, um restaurante que compra vinho, porque as pessoas almoçam e tomam vinho dentro do restaurante, ele precisa ser ressuprido. E qualquer estabelecimento comercial ou qualquer indústria, ela quer diminuir o estoque dela e ela quer ter um portfólio de produtos e de SKU, o maior portfólio possível que ela puder, porque sortimento é uma coisa muito importante, né? Você quer ter variedade de bebidas, você quer ter variedade de alimentos, se você é uma oficina mecânica, você quer ter uma variedade grande de peças no seu estoque, porque você pode atender rápido qualquer carro, ou uma loja de material de construção, a mesma coisa, opções diferentes de argamassa, de cimento, enfim, porque o seu cliente ele quer ir lá comprar e sair com o produto que ele queria. Então, quando você quer diminuir o estoque e ao mesmo tempo aumentar o portfólio, né, o perfil de produtos que você tem no seu estoque, o número de SKUs, é natural que você precisa ter um ressuprimento muito rápido. Isso é um conceito bem legal. O professor Daniel Mota, ele entende muito disso, né, de modelos de estoque em cadeias de suprimentos. Então, é um desafio muito grande. Ninguém quer ter estoque, todo mundo quer ter o maior número de SKUs possível. E, no fundo, a única forma de você ter isso é ressuprindo e tendo um lead time, né, de reposição de estoque super veloz, né? E daí que entra a modalidade que a gente não enxerga, que é o last mile e as operações urgentes de entregas B2B. Só que essas operações são ainda mais complexas. Assim, uma indústria às vezes se comporta como uma pessoa faminta que pediu no iFood, né? Imagina uma linha de produção da Fiat produzindo automóveis e daí de repente falta lá disco de freio. Você tem estoque de 1 hora de disco de freio, você precisa receber do fornecedor. Cara, eles solicitam uma solução, uma rota spot, precisam ser abastecidos, porque senão a linha de produção para, né? E uma linha parada é um custo absurdo. Então, essas urgências que a gente vê hoje como pessoa física no dia a dia, contratando na Rappi, no iFood, enfim, pedindo no e-commerce, elas já são, por incrível que pareça, demandas muito grandes de estabelecimentos comerciais. As entregas B2B, elas representam um volume gigantesco no país. É um mercado de 260 bilhões de reais, o mercado de entregas B2B de médio porte. Não estou nem falando de carga, lotação e carreta. É um mercado 8 vezes maior do que o mercado de e-commerce. Então, tem muita gente sofrendo com a entrega que não chega e a gente não sabe, só que o cara está no trabalho lá, a pessoa está no trabalho sofrendo que a entrega não chega. E daí, quais são os desafios, né, dessas entregas? Eu acho que a gente comentou aqui dos desafios de last mile de e-commerce, que está muito no nosso dia a dia e é fácil ter empatia por essa dor, né, essa dificuldade de fazer esse tipo de entrega. Mas eu queria contar para vocês um pouco dos desafios, né, que eu vejo em entregas B2B, e daí também tem muito a ver com academia, tem muito a ver com as disciplinas, né, dentro de logística e cursos dentro de logística, que são chamadas nos modelos de roteirização de restrições de entrega. As entregas B2B e de médio peso, elas são ainda mais complexas, porque você precisa normalmente contar com uma janela de tempo de entrega. Então, uma janela de entrega é basicamente uma restrição da entrega, de quem recebe a carga. Por exemplo, no próprio restaurante, se você é dono de um restaurante, você não quer receber uma carga 1h da tarde, porque seu restaurante vai estar cheio de gente. O garçom vai estar correndo, o cozinheiro vai estar correndo, todos os seus funcionários vão estar trabalhando e você não vai receber uma carga naquele horário. Quando você faz a compra de um produto, seja de alimentos ou de vinhos ou de bebidas, enfim, e você espera que seu fornecedor te entregue, normalmente você deixa muito claro, cara, eu não recebo carga das 11 às 14 horas, porque é meu horário de pico e eu não quero receber nenhuma carga aqui. Então, a janela de entrega, ela representa uma das primeiras complexidades das entregas B2B, um dos principais desafios. Se você tem uma loja no shopping, é a mesma coisa. Você vai receber produto, mas você vai receber produto, o shopping só deixa
basicamente você receber produto até às 10 da manhã, que é quando o shopping abre. Então, imagina que você tem uma urgência de suprir um estoque, que está faltando SKU numa loja, ou numa farmácia de um shopping, enfim. Você precisa entregar de uma maneira muito rápida, e o seu last mile, além de assertivo e de flexível, você tem que planejar essa entrega que é no shopping, especificamente para o motorista chegar às 8 da manhã e conseguir terminar a entrega dentro de uma janela aceitável, porque se ele não entregar às 8, se ele passar às 10h05, o shopping não deixa ele entregar e só vai ser possível fazer essa entrega no dia seguinte. Então é muito dramático isso. E falta de estoque no estabelecimento comercial é venda perdida. Então o custo é muito alto. Uma outra restrição muito relevante para você conseguir fazer entregas de last mile B2B é o tempo de espera. Uma entrega bem comum é em supermercado, né? Em redes de supermercado, até em pequenas, enfim. Basicamente, muita gente compra ainda em supermercado, especialmente em redes de pequenas mercearias na periferia ou de bairro, em que você quer comprar alguma coisa mais rápida, enfim. E em alguns lugares, fazer essas entregas demora muito tempo, por motivos diversos, tá? Um deles é o tempo de espera. Se você está fazendo uma operação de abastecimento de uma loja dentro da cidade, por exemplo, de uma grande rede de supermercado, eventualmente você pode passar o dia inteiro esperando ali, como motorista e como ajudante, né? Então, é um pouco imprevisível e demora muito. E você precisa ter, além de uma rede flexível de supply, uma inteligência para saber que aquela entrega especificamente vai demorar muito e, portanto, você só pode fazer com que o motorista faça apenas uma entrega naquele local. Porque se o motorista tiver mais 10 entregas depois daquela entrega do supermercado, ele pode eventualmente furar com todas as 10, porque ele vai ficar lá 8 horas e vai perder janelas de entrega dos outros supermercados e tal. Então, de fato, o tempo de espera de entrega em um estabelecimento comercial, ou numa indústria, ou numa rede de supermercados, ele é um fator extremamente relevante para você planejar bem a entrega B2B. Então, não bastassem os desafios de supply, você tem os desafios de saber qual estabelecimento demora mais para receber e quando que os caras têm que receber. Tá? Saiu o Caio aqui, mandou uma mensagem, já presenciei uma situação onde uma loja inaugurou, contando apenas com uma carga, que ia chegar um dia antes e deu problema no frete. Reverteram, mas não foi fácil. Eu já ouvi histórias assim. Eu vi uma história, faz tempo isso daí, que era lançamento de CD, tipo do Roberto Carlos, sabe? Fim de ano, o Roberto Carlos canta na Globo, e daí abre uma loja, vai lançar o CD dele, cara, furaram a entrega do lançamento da loja. Então, assim, é caótico, né? Aquilo aí são várias pessoas que estão esperando aquilo, que vai chegar o produto num dia. O marketing dessas empresas fazem campanha contando com o produto, então furar uma entrega dessa é algo desastroso, né? Mas bem interessante isso. Eu já vi algumas histórias assim e é bem difícil reverter. O nível de satisfação do cliente, a imagem da empresa que transporta fica muito manchada, é bem, bem grave isso. Só que a gente, como pessoa física, de novo, não enxerga, né, isso. A gente nunca compra um pallet de bebida para uma festa, enfim, se ele não chegar, paciência, né? Assim, é um mundo meio à parte. Só quem está em logística entende o sofrimento. Tem uma outra questão que é o próprio tempo de entrega. Além do tempo de espera, que pode ser um lugar que demora muito para receber, você tem um tempo de entrega que às vezes é muito longo. Então, nas entregas B2B, eu mesmo fui dentro da Vux fazer uma entrega o ano passado, né? Eu peguei uma rota de uma indústria de alimentos que abastece mercados e mercearias, e foi uma rota super difícil. Foi um dia que eu trabalhei acho que 12 horas seguidas. Eu cheguei lá às 6 da manhã, sem ajudante, até rasguei minha calça. Eu fui abaixar assim, de tanto abaixar e pegar, rasgou minha calça, tipo, cara, vexame. E daí, assim, uma das entregas era numa padaria dentro de um mini shopping. E eu tava sem carrinho, sem ajudante, enfim, eu demorei 1 hora para fazer aquela entrega, descarregando, eram os vidros de suco de uva, né?
Então, o tempo de entrega é muito variável. Até onde você vai estacionar o veículo, né? São veículos maiores, então o motoboy para em qualquer lugar, um VUC já não para em qualquer lugar. O número de ajudantes que você tem, carrinhos, você tem que subir escada. Então, o tempo de entrega ele é muito mais complexo. Tanto é que quando a gente compra, por exemplo, raro acontecer isso, mas um fogão, uma geladeira, cara, demora. Ninguém deixa uma geladeira na portaria com o porteiro e dá tchau. O entregador vai lá e demora. E dependendo da casa, do local, se tem que subir de escada ou não, essa entrega é imprevisível e ela demanda um tempo maior. Então, isso torna o planejamento dessas entregas B2B ainda mais difíceis. E um quarto ponto é quem recebe a carga também, né? Como pessoa física, é muito fácil você notificar uma pessoa física hoje em dia. A pessoa física faz uma compra no e-commerce, deixa o celular dela e o e-mail, ela recebe o e-mail na caixa de entrada dela e vai lá, putz, está chegando, enfim. Então, o tracking disso é muito mais fácil. Quando você fala de uma empresa, na nota fiscal de uma mercadoria que uma empresa vai receber, não tem o nome de quem recebe, não é uma pessoa, é uma empresa, né? É uma pessoa jurídica. Então, também gerenciar a expectativa, a gente falou isso, né? Dos desafios de last mile, do modo geral, que além do crowdshipping, um desafio era gerenciar bem a expectativa e compartilhar a informação. Nas entregas B2B, é muito mais difícil você compartilhar a informação com quem recebe a carga, porque muitas vezes você não tem essa informação. Essa informação não é estruturada num banco de dados para você consumir e fazer a entrega. Então, eu diria que, assim, para fechar um pouco tudo que a gente discutiu hoje, o last mile ele é uma peça, né, de um problema maior, que pode ter vários elementos, first mile, middle mile, armazéns, enfim, ou um last mile puro. O last mile ele depende das operações de picking serem eficientes, especialmente quando o last mile está servindo para entregas urgentes, né, ou no mesmo dia. Então é super complexo você gerenciar uma rede de last mile eficiente, com supply forte, né, e flexível, e as outras operações que estão por trás disso. Nós, como pessoas físicas, nós sentimos essa dor na pele no dia a dia quando a gente compra, ou somos surpreendidos também, né? Quando a gente compra por aplicativos, ou recebe comida em casa, ou compra no supermercado online, a gente vê o quanto que o mundo está evoluindo nisso e os desafios, né, de você ter uma entrega bem feita, o que acontece como fura, enfim. Uma solução importantíssima para isso é o crowdshipping. Basicamente, você tem uma rede flexível, grande, e a única forma de você ter isso é via tecnologia e plataformas. Um segundo pilar de problemas é como que você compartilha a informação e gerencia a expectativa, né? Faz o saque, enfim, de problemas de entregas que estão sendo por uma rede flexível e de prestadores que variam muito. E quando você olha as entregas B2B, você tem todos esses problemas que eu mencionei, mas janela de tempo de espera, janela de entrega, né? Tempo de espera, tempo que demora uma entrega por si só, quem recebe a carga. Então, assim, você tem que coletar essas informações, planejar ainda mais, ser rápido com uma rede compartilhada de crowdshipping. Então, é super complexo tocar essas operações. E é exatamente o mercado que a Vux atua. Acho que eu não comentei com vocês aqui, mas eu falando muito rapidamente, a Vux é uma solução de frete 100% digital, baseado no modelo de crowdshipping, que permite que empresas, embarcadores de carga, indústrias, varejistas, contratem fretes de uma forma muito mais flexível, com total controle de informação e com total gestão de expectativas, inclusive para quem recebe a carga. A gente tem inteligências e tem desenvolvido muita inteligência para gerenciar a expectativa de uma empresa, né, das pessoas que trabalham numa empresa que precisam saber onde está essa carga. Então, a gente é uma geração nova de frete para esse mercado de last mile, de entregas B2B, especialmente de médio peso. Tá. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Eu vi aqui o Lucas, que falou mandou uma mensagem aqui. Obrigado pelas informações. Em produtos perecíveis, baixamos o preço de salsicha que vencia em 15 dias. O cliente comprou as últimas 8 unidades e foi a maior bronca do cliente que tenho lembrança. De lá para cá, nos empenhamos em direcionar o desenvolvimento do nosso sistema para informar o cliente o prazo de validade em tempo real. Utilizamos pricing para reduzir perdas. Um excelente ponto de como gerenciar estoque, né? Tipo, você quer que seu estoque rode, mas se você compra muito de uma vez, pode vencer. Então, como prever a demanda, como ter last mile, gerenciar pricing. Last mile aí é uma
é uma peça de um problema muito mais complexo, né? E é interessante que o Daniel Mota, que está aqui, entende muito desses outros problemas que impactam o last mile. O Henrique falou aqui, ó, boa noite, Felipe. Um ponto importante em relação ao uso de Dark Kitchens para B2C é a possibilidade de compra de produtos que não seriam possíveis ser feitas devido à localidade. Um exemplo que percebi durante a pandemia foi uma hamburgueria famosa de Santos que recebia muitos clientes de São Paulo, mas com lockdown teve de fechar as portas. Vendo uma oportunidade, no passado abriram 2 Dark Kitchen em bairros da cidade de São Paulo. Perfeito. O Dark Kitchen é um modelo muito legal, porque assim, você consolida a demanda num lugar só, né? Você pode ter num único espaço várias cozinhas de várias marcas, e daí você tem um volume muito grande de entregas, o que faz o seu supply ficar mais concentrado ali, você tem uma eficiência melhor, né? Você tem mais volume, com isso o seu supply atende mais volume mais rápido, você controla melhor a sazonalidade e variabilidade de demanda, né? Então isso é um ponto também de curso legal. Quando você soma várias médias, o desvio padrão percentual daquela amostra diminui, né? Então você ter várias médias de demandas de diferentes cozinhas numa Dark Kitchen ajuda. Pode ser até um problema para sua prova aí, Daniel. Quando você for dar uma prova, você faz na cálculo de variância. Daí tem uma terceira pergunta aqui, ó. Recentemente vi um projeto de entregas na madrugada aqui em São Paulo. Você chegou a acompanhar alguma coisa? Sabe se tivemos alguma evolução? Acho que isso pode ser uma boa ideia. As entregas noturnas, elas são muito legais conceitualmente, elas desafogam o trânsito da cidade, podem ser muito eficientes, ainda mais considerando que tem vários estabelecimentos que têm infraestrutura para receber carga de madrugada. Eu sei que farmácias, por exemplo, recebem cargas à noite, isso é muito bom. Um problema é a poluição sonora, e eu acho que até com veículos elétricos isso tende a diminuir bastante, porque são veículos muito mais silenciosos. Mas é muito legal, assim, você tem que conseguir criar uma rede que receba isso. Para entregas B2B é muito difícil porque os estabelecimentos fecham, mas para e-commerce pode ser uma mão na roda, ainda mais se você tiver lockers em condomínios, enfim, você pode ter uma evolução muito legal em relação a isso. Eu acho que é uma tendência grande entrega noturna. Boa. Bom, gente, eu acabei utilizando até bastante tempo aqui, não tinha uma pauta muito bem definida, mas espero ter contribuído aí para vocês com algumas visões que eu tenho sobre Last Mile e entregas B2B. E deixo com o Daniel aqui para encerrar. Joia, Trevisan, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, é sempre um prazer tê-lo em casa, né? A USP, a Fundação Vanzolini está sempre de portas abertas para a VUCS e para os grandes parceiros que a gente tem aí ao longo do caminho, né? E eu queria também ressaltar alguns pontos. Eu acho que, assim, sendo bem professorzão mesmo, né, que é um pouco do meu papel aqui, né, uma coisa bacana que o Trevisan trouxe é que a gente, apesar da gente estar lidando com uma estrutura pulverizada, a gente está lidando com uma estrutura dinâmica, extremamente dinâmica, né? Mas problemas relacionados à supply chain, eles continuam e muitas vezes até potencializam, né? Então você trouxe questão de incerteza e questão de confiança. E você, mais do que eu até, tanto quanto eu, lembra do pessoal, o quanto o pessoal ressalta isso lá no MIT e grandes nomes da logística falam quanto que esses dois pilares são importantíssimos e, ao mesmo tempo, super danosos para qualquer operação de supply chain, né? E, assim, parabéns pela posição que a VUCS tem. É sempre um prazer grande ter um membro, né? Eternamente membro, você sabe que a porta está sempre aberta para você, do laboratório nosso de pesquisa lá da USP, né? E como vocês venceram os desafios colocando para funcionar, colocando em operação questões ligadas à colaboração e flexibilidade, muita tecnologia, né? E a gente sabe que vocês são um dos grandes nomes aí em Last Mile no Brasil, em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Então, super parabéns para a equipe, dá um abração no Montanha, grande amigo nosso também. Pode deixar. E, obrigado, gente, obrigado para todos ter vindo, tá? Eu acabei deixando para o finalzinho esse bate-papo com vocês, tá?
Meu nome é Daniel Mota, eu sou coordenador de alguns cursos de especialização na USP e na Fundação Vanzolini, né? E principalmente nessa vertical relacionada a supply chain e logística, né? Temos muitas coisas legais aqui para oferecer, quer seja num nível corporativo, MBA, especialização em logística, né? O CELOG, e alguns cursos de menor duração, como o de supply chain, onde a gente reuniu uma equipe boa, uma equipe de peso, para discutir todos esses aspectos que o Felipe trouxe para a gente. Inclusive, haverá um módulo de supply chain, de last mile, né, e logística urbana, operações urbanas, que é dado por um grande nome, um grande pesquisador da USP nessa área. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que nesse período de pandemia, o webinar está acontecendo para tudo quanto é lado, então foi realmente uma honra poder contar com a casa cheia, né? A gente chegou em alguns momentos de pico a atingir cerca de 40 pessoas, às vezes até um pouquinho mais, acredito, né? E isso só reforça o quanto essa integração e o quanto a USP pode levar para o mercado questões ligadas à inovação, né? Muito legal. Eu não conhecia, sinceramente, esse conceito de Dark Kitchen que o Trevisan trouxe. Me permita chamar de Trevisan, meu amigo pessoal, a gente toma cerveja junto, então é Trevisan mesmo. Fica à vontade aí. Já tentei te chamar de Edson, tentei te chamar de Felipe, não, fica Trevisan mesmo, que é sempre Trevisan. Então, assim, esse conceito de Dark Kitchen é um conceito que eu mesmo não conhecia com esse nome, mas logo no meu início de vida acadêmica, eu fiz pesquisa na área de food trucks. E uma das soluções que os meninos trouxeram era o compartilhamento de cozinhas, para que um food truck não precisasse toda hora acessar a sua base. Veja que hoje isso tem até nome, né? Isso chama Dark Kitchen. Então, assim, esse mundo nosso do supply chain, ele é muito dinâmico, ele precisa de muita inovação e, principalmente, precisa de boas práticas. E é com isso que a gente conta com vocês, tá? E espero que vocês possam contar também com a USP e com a Fundação Vanzolini, tá bom? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite a todos, tá? Jennifer, você quer ficar com eles? De minha parte aqui, a gente terminou. Trevisan, te devo uma cerveja, hein? A gente combina assim que acabar essa confusão de pandemia para a molecada se conhecer. Claro. Vamos combinar sim. Um abraço, viu, Daniel? Obrigado pro pessoal todo aí da Fundação Vanzolini também pelo convite. Tá joia. Obrigadão ter vindo e a porta sempre aberta para você. Tá bom? Valeu. Jennifer, posso deixar contigo então? Pode. Quem tiver alguma questão, algum ponto, pode passar para ela. Caso contrário, tenham todos uma boa noite, fiquem em segurança e se protejam. A gente já cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente ainda, né? Então a gente ainda tem um tempinho aí. Tá bom? Pessoal, grande abraço e vejo vocês em breve, quer sejam online, quer seja pelos corredores da Fundação e da USP. Tá bom? Abração para todo mundo. Se cuidem.